Então tá, pessoal, vamos voltar. Onde é que eu estava? Estava aqui. Professor, eu tenho uma pergunta. Sim. Não é exatamente do assunto, é uma curiosidade minha. Tem um artigo que eu gosto muito, que eu tive que ler ele muitas vezes, que é Isaac et al. 2010, que é aquela avaliação interdisciplinar dos sistemas de produção pesqueira. Não sei se o senhor sabe qual é esse artigo. Que eles classificam pelo RAPFISH Sei. a sustentabilidade do sistema de produção. E aí, na metodologia deles, né, eles utilizam o RAPFISH, só que eles usam um método que é o MDS, escalonamento multidimensional. E é interessante porque esse método ele distribui espacialmente, né, os sistemas. Aí dá para ver cada grupo que é formado, dá para ver a distância. Eles calculam a distância de um sistema para o outro que é plotado. E eles falam também de ranking de similaridade. E aí eu acho que tem alguma coisa a ver com o que a gente está estudando, né? Só que eu não entendo muito bem assim o que é esse método e como é que eles avaliam essa similaridade. E agora o senhor da disciplina eu acabei lembrando. O RAPFISH é uma forma de fazer um NMDS, que a gente vai ver NMDS aqui, é uma ordenação, só que é ancorada, ele ancora, ele bota o que é bom, o que é ruim. Aí ele usa os scores dos eixos fatoriais para dar. Então é basicamente assim uma forma de arrumar a informação gerada por um método de ordenação. A gente não viu ordenação ainda. A gente vai ver ordenação semana que vem. E a gente vai falar de MDS. É basicamente trabalhar com a ordenação feita por um NMDS. Né? Então, e o resto tudo é derivado disso. Né? A gente vai ver alguma coisa. Entendi. Obrigada, então, professor. Vou aguardar. Então, beleza. Voltando. Bom, vocês estão me escutando. Só ver uma coisa. Voltando à atividade, pulei um pouco aqui, vamos voltar. A gente vai ver uma outra forma de classificar. A gente tinha visto lá no começo, quando a gente falou das principais técnicas, né, de classificação, a gente falou dos modos de classificação hierárquico que geram dendrograma, e esses métodos não hierárquicos, que eles fazem uma partição única, eles não geram dendrograma, através de caminhos, camédias, né? Então a gente vai ver que é bem útil também, e é legal comparar os dois. É uma outra técnica, né? Outra forma de classificar. Então tem um software aí que faz o caminhos, que eu mandei para vocês, mas ele faz uns testes aí também para definir número de grupo usando caminhos, coisa que o PEST ainda não faz. Então vocês vão ver depois que a gente. Quero mostrar rapidamente o que significa isso, que método é esse. Então, caminhos é um método de classificação não hierárquico e ele tem uma tendência de gerar grupos homogêneos, né? Então, o que ele é exatamente? Ele rearranja, né, os objetos em um número de grupos pré-definidos. Eu tenho que dizer para ele, ó, pegue a minha matriz e divida ela em 2 grupos. Ou então eu falo assim, ó, pega a minha matriz e divide em 3. Ele não gera um dendrograma para eu olhar o dendrograma e ver, olha, aqui possivelmente tenha 2 grupos, tenha 3 grupos e tal. Não, é o contrário. Eu falo para ele quantos grupos eu quero, ou eu acho que tem, e ele pega e joga os meus objetos ou para um grupo ou para o outro, ou para aqueles que eu disse. Aí vocês vão ver que a gente pode fazer várias coisas interessantes com isso também, né?
Caminhos também ele chama, a literatura chama também de método de partição única. É uma única partição, assim, ó. Ele não faz a hierarquia como o dendrograma faz, né? Algum grupo pode estar dentro de outro grupo, pode ser um subgrupo do outro e tal. Ele não faz isso, né? E os dados têm que estar transformados e padronizados igual, principalmente de fauna. Mesma coisa que a gente falou, né? Para fauna, reduzidos, transformados, e para dados ambientais, padronizados, por aí vai. E assim como o método de Ward, eu não posso escolher um coeficiente de semelhança, né? E está subentendido que é a distância euclidiana. Então o caminho sempre vai trabalhar com distância euclidiana. Portanto, distância euclidiana, a gente já sabe que ela pura não serve para estudar beta-diversidade, não é um método adequado. Então, certamente a gente vai transformar, né? A gente vai mandar os dados para lá transformados, ou por Corda ou por Hellinger. Não tem opção aqui de usar Bray-Curtis e tal, não tem. Assim como o método de Ward, também você não consegue usar Bray-Curtis com ele. Agora, você pode fazer uma classificação pela média, o PGMA, e usar Bray-Curtis, não? Mas com Ward não consegue. Então, é o que a gente vai ver um pouco agora disso, né? O que é o Caminhos na realidade? Caminhos é assim, ó, ele faz uma partição. Então vamos supor que eu tenha, sei lá, uma variável e uma outra variável aqui. Duas variáveis só, né? E aí eu boto ali minhas amostras. Então, cada ponto desse aqui é uma amostra. Ó. Minhas amostras estão lá, né? Vamos supor que estão as amostras aí. Eu simplesmente plotei, ó. Plotei objeto 1. Aqui estão os objetos. Esses quadradinhos são os objetos em função das coordenadas das variáveis. Então eu posso chamar isso aqui de espécie 1, espécie 2. É uma representação, óbvio, não preciso dizer, né, que eu tenho muito mais do que um plano, né, tem muito mais que duas espécies, eu tenho um monte delas. Isso aqui pode ser uma variável 1, variável 2. Claro que a gente usa o conjunto todo de variáveis que a gente tem, né, ou que a gente selecionou. Mas então o que ele faz? Ele faz assim... Eu não consigo plotar isso daqui, porque boa parte dos problemas que a gente tem não tem só duas variáveis, tem um monte, certo? Tem um monte de variável. Então, eu não consigo enxergar essa dimensão como eu enxergo agora com duas, né? Duas não é um problema de verdade. É só para explicar como é que o algoritmo trabalha, certo? Então, eu vou dizer assim, ó, eu quero que você divida, que você particione a minha base de dados em dois grupos. Eu tô vendo aqui que parece que tem dois, ó. Tá vendo só? Eu tô vendo, parece que tem dois. Mas eu não ia ver isso, tá? Dois é só por uma questão de exemplo. Dois. Beleza, é dois, então tá. Então ele faz o seguinte, ele sorteia o algoritmo, né? Ao acaso, ele sorteia um valor aqui ao acaso, sorteia outro ao acaso e plota um valor. Sorteia ao acaso, tal, e plota um outro valor. Podia estar em qualquer lugar, tá? Que ele chama de um centro. Aí ele faz o quê? Ele começa a medir as distâncias, todas com todas. Até aqui, ó. Depois ele pega essas distâncias médias e plota um outro valor no meio dessas distâncias. E vai fazendo isso interativamente,
de uma maneira tal que ele vai achar o centroide dos possíveis grupos que tem lá dentro. Ó. Eu falo 2, ele usa essa abordagem, né, passo a passo, e me divide em 2. Eu falo 3, ele me divide em 3. De maneira tal que a variância interna vai ser a menor possível e a variância entre os grupos vai ser a maior possível. Mais ou menos parecido com o Word. Se eu falar 3 grupos, ele dá um jeito lá, divide em 3. Se faça sentido ou não, ele divide. Se eu falar 4, ele vai lá e dá um jeito e divide em 4. Se 4 grupos faz sentido ou não, é uma outra história. Agora, que ele divide em 4, ele divide. Tá? Então, essa é uma ideia assim, geral do que esse algoritmo faz, né? Vamos fazer no PEST aqui uma aproximação. Ó, aquela matriz que estava lá, né? É uma matriz só... como é que chama? Não é corda, nada disso não. É só uma matriz transformada, raiz quarta. Ela está transposta, eu multivariado, vou fazer o cluster, vou fazer o clássico. O clássico, a gente usa o Word, né? Eu usei o Word, ó. E a gente fez aquele teste, lembra? De 2.000 permutações e tal. Aparentemente eu tenho 2 grupos, né? O que eu tô querendo dizer? O caminhos, eu não sei quantos grupos tem lá. Não sei. Quando eu falo assim, ó, eu vou fazer um caminhos, eu não sei. Então o que eu faço? Eu faço um método hierárquico antes para eu ter uma ideia de quantos grupos tem, certo? Aí se eu rodeio aqui o bootstrapping, aí eu tenho uma ideia, bom, é realmente 2, né? Eu acho que eu tenho 2. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos fazer de propósito aqui, ó. Faz de conta que eu não rodei bootstrap nem nada. Eu quero... eu acho que eu tenho 3 grupos. Um grupo aqui, 2 aqui, 3, né? Se eu cortar o dendrograma aqui, ó, nesse nível, posso ter 3 grandes grupos, né? Ok. Então tá, aí eu saio fora daqui. Bom, eu tendo uma ideia anterior de quantos grupos podem ter lá, como é que eu tenho essa ideia? Rodando um dendrograma hierárquico. E me dá uma ideia. Aí eu vou lá e vou rodar o caminhos. O caminhos é muito fácil, ó. Multivariado, cluster, caminhos. Aí ele pergunta para mim, quantos grupos tem? Só isso. Eu vou falar assim, 3. Quero dar uma olhada em 3. Ele é que vai dividir para mim aqui agora. Ele que vai colocar os objetos dentro de 3 grupos, de maneira tal que a variância mínima seja... a interna seja mínima e ela seja máxima externamente. Então, 3, ok. Ele gera... ó, os grupos aqui, ó, 1, 2 e 3. Esse objeto aqui pertence ao terceiro grupo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo e assim por diante. Então, os 3 aí, ó. 2, ó. Ficou muito mal, ó. Todo mundo é grupo 3, ó. 3, 3, 1, 1, 2, 1. Então, um só no terceiro grupo. Não gostei disso. Vamos fazer de novo. Vamos pegar a multivariada, cluster, caminhos, 2. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Né? Vou fazer com 2 grupos mesmo, com 3. Por causa que esse exemplo não é um dos melhores, né? Mas enfim. Eu peguei só um pedacinho da matriz para vir para cá. Beleza, eu estou aqui com esses grupos.
Essa é uma vantagem, porque agora eu posso saber o que cada objeto, cada grupo que ele pertence. Então, se eu for lá para o Excel, né, tá essa matriz aqui, né? Se eu for colar, ó, ele me gera um vetorzinho. Esse 1 e 2 não quer dizer nada, não é que 1 é menor ou maior que 2, é 1 pertence a um grupo e 2 pertence ao outro, certo? Pela ordem aqui, ó. Então, olha só que interessante, eu tenho aqui agora o grupo que cada um dos objetos pertence. Isso é muito útil. Imagina se eu tivesse lá, quando eu tinha lá 30 e tantos objetos, agora eu tenho o grupo que eles pertencem, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma comparação. Então, vou voltar. Vou abrir aqui, ó, editar. Eu vou inserir mais uma coluna. Inserir uma coluna, né? Vou editar ela. E vou trazer o número do grupo lá. E vou colocar aqui, ó, o cluster, ó. Tá vendo? Então, agora, isso aqui 19 não existe. Posso tirar, posso deixar aí, tanto faz. Vamos remove. Tá. Então, olha só o que eu faço. Ó, eu trouxe agora aqui o número de grupo. Isso facilita pra caramba. Só que eu preciso marcar esses grupos. Então, o PEST me possibilita dizer que tipo de variável é essa, o type. O tipo da variável é um grupo. Porque ela, né, se ela for um número normal, qualquer e tal, não precisa dizer nada. Agora, se é um grupo é legal, você diz pro PEST que é um grupo. Aí, ó, ele bota esse Gzinho aqui de grupo. Então ele vai tratar isso aí sempre como grupo. Se eu for classificar, essa classificação aqui que está aqui é a que o Camins fez, né? Então, percebam. Pronto, já está feita a minha classificação Camins. Eu quero ver como é que ele classificou isso mesmo. Se eu marcar a tabela inteira, multivariada, e voltar para o cluster, só que eu vou fazer o clássico agora. Ah, não, peraí. Tem que fazer uma coisa aqui. Eu tenho que atribuir realmente que essa numeração aqui são grupos diferentes. Então eu vou lá, editar. Ó. Cor da linha, da coluna. Ó, ele já disse para mim, ó, tem um grupo 1 e um grupo 2. Aí eu tenho que marcar um grupo de uma cor e o grupo 2 de outra cor. Grupo 1 e grupo 2. Então tá vendo, ó, os objetos que estão aqui pertencem, os rosas pertencem a um grupo e os azuis pertencem a um outro grupo. Aí sim, aí feito isso, aí eu marco tudo, vou lá de novo, cluster, clássico, e vou fazer aqui um Word Computer. Olha só o que aconteceu. Ó. Ele classificou de outro jeito, né? Ó. Então, o Camins, eu entrei com uma semente lá de 2 grupos, né? Mas ele me classificou assim, ó. Como é que ele classificou? Não foi a mesma coisa que o Word classificou, foi um outro jeito, né? Então, uma outra forma de
de você saber se os seus grupos, se eles são consistentes, as diferentes técnicas que você aplica nele, se os grupos se mantêm o mesmo, significa que aquele grupo realmente existe. Não é um artefato do método, né? Então, essa tabelinha que a gente colocou aí, ela deu diferença, tem uma certa coerência, ó. Tá dizendo que esses azuis aqui do lado de cá pertencem ao mesmo grupo desses azuis de cá, mas a gente fez o teste de bootstrapping e deu que esses dois aqui são diferentes, tá vendo? Ó, esse azul aqui é diferente desse, mas para o caminhos, ele foi considerado igual, né? Então, essa nossa tabela aí, ela não está muito consistente, não. Ela aparentemente não está. Não existe grupos assim tão consistentes, não, porque de acordo com o método que a gente usa, está agrupando de forma diferente, né? Bem, o que nós vamos fazer? Vamos fazer direito agora? Completa. Pegar a matriz inteira. Não. Matriz reduzida é tal. Vamos pegar a matriz inteira, ó. Verão e inverno. E tem outra coisa também, ó. Por que eu acho que está dando essa diferença? Porque eu estou fazendo para mostrar como é, mas eu não estou seguindo aquele protocolo que eu acabei de ensinar, né? Eu tenho que transformar corretamente. É distância euclidiana, então eu tenho que preparar os dados para rodar a distância euclidiana. Então vamos lá. Vamos preparar para rodar a distância euclidiana. Tem que dar o total aqui. Eu vou fazer Hellinger, tá? Então, Ok, professor. dá o total. Ali. Total. E aqui eu vou fazer o valor dividido pelo total da coluna. Fixada. Fixar com dólar, não é isso? E aí eu já vou extrair a raiz aqui. Agora sim, transformei Hellinger. Agora tá, agora estamos fazendo tudo direitinho. Copiei lá para baixo, ok. Essa matriz eu vou lá fazer uma classificação com ela. Vou copiar. Um novo arquivo. Aí tá. Vou transpor. Agora sim, vou fazer uma classificação inicial clássica, só para eu ter uma ideia de quantos grupos eu posso ter aqui. Para ter uma ideia, ó. Então, eu posso dizer 1, 2, 3. Posso dizer que tem assim, ó, 3 grupos com certeza, tá? 3 grandes grupos. Podia até pensar em mais. Um aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 5. Mas vamos pensar em 3, tá? 3 grupos. Então, uma hora eu posso usar 3, posso usar 4, posso usar 5, posso usar 6. É justamente isso que o software lá vai nos ajudar a fazer. Ele vai fazer várias classificações, depois vai testar qual das partições
é a mais adequada. Então, nesse aqui, exemplo, eu vou fazer com 3, tá? 1, 2, 3, que eu estou vendo aqui. Vamos ver o que acontece. Venho aqui, multivariada, cluster, caminhos, 3. Gerou esses grupos aí, vou copiar. Vou trazer para cá rapidamente, só para eu levar para lá mais fácil. Então vou aqui abrir uma linha. Mais uma coluna. Vou trazer o vetor para cá. Vetor de grupos, tá vendo? Aqui ele já me dividiu os grupos aqui, ó, 1, 2 e 3. Então eu pego o meu agrupamento caminhos, ó. O dendrograma me sugeriu 3, eu pedi para o caminhos 3. Nem sempre a sugestão do dendrograma é o que o caminhos vai fazer, né? Nem sempre. Então vamos colocar aqui de novo. Gerei o grupo row. Não, agora, vamos atribuir agora a variável, né? Que é grupo. E aí eu vou lá editar. Eu vou... Ó, já apareceu 3 lá. Vou mudar a cor diferente, um azul, um rosa e um verde. Tem um monte de cor lá, é só escolher, tá? Então, beleza, estão as 3 cores aí. Agora eu rodo de novo o mesmo que eu tinha rodado antes, multivariar, para comparar se o cluster Word gerou os mesmos grupos que o caminho gerou. Então vamos lá, cluster clássico, método de Word Computer. Ó, olha só, quase parecido, né? Então já faz bem mais sentido, né? Ó, esse aqui realmente ficou um grupo só, como a gente achou que tinha, né? No cluster hierárquico, né? Esse aqui foi praticamente a grande maioria desse grupo verde, né? E esse terceiro, ele meio que misturou um com o outro, né? Não ficou tão claro assim o terceiro, né? Certo? Então posso dizer assim, ó, existe sim uma certa consistência, né, entre um método e o outro, né? Um método é o Word e o outro é o Caminhos. Eles são metodologias bem diferentes, não são a mesma coisa, né? Mas de qualquer maneira é uma classificação, né, em 3 grupos, certo? Vocês entenderam o que eu fiz? Foi basicamente comparar um método com o outro. Entenderam? Sim, professor. Só que no dendrograma dá para avaliar melhor, né, a representatividade dos grupos. Nesse aí, tem como avaliar? Não, né? Tem. É justamente isso que o software faz. É o software que eu mandei para vocês, tá? Ah, sim, entendi. Então, bem, aí você percebeu, eu falei, não, mas ó, como é que esse caminho, eu falo para ele, ó, divide em 3, ele pega e divide em 4 e tal. E se essa divisão é realmente válida ou não, se isso é consistente ou não, como é que eu vou saber? Não tenho muita clareza disso, né? Então, eu não tenho nenhum elemento para saber se aquilo é ruim, né? Então, voltando, novamente no Milligan e Cooper, né? Milligan e Cooper avaliaram uma série de critérios
para definir número de grupos. Um critério publicado há um tempo atrás, Kalinske e Harabas, de 1974, bem antigo, ele foi proposto e tal, e assim, um monte de coisa proposta aí, e não se sabia exatamente se isso era eficiente ou não, né? Então, o Milligan e Cook fizeram o quê? Foi uma série de estudos de simulação e demonstraram que esse índice aí, o CH, respondendo a tua pergunta, viu, Hanna? O CH é uma maneira de medir qual é a partição mais eficiente. A partição é, eu divido em 2, eu divido em 3, eu divido em 4, eu divido em 5. Quanto que eu vou dividir lá? Qual é a melhor forma de dividir? Para cada vez que eu dividir, eu vou ter um índice de CH. E aí, baseado no índice de CH, eu vou ter noção de como que é. Segundo os autores, Kalinske e Harabas, eu tenho que escolher o número de partição, quer dizer, o número de grupos, né? Que tem o maior índice de CH. E o que é CH? Vamos dar uma olhada. W, basicamente W e K. K é o número de grupos. Então, se eu quero 2 grupos, eu boto 2 aqui e calculo o W, né? Se eu quiser 3, eu ponho 3 aqui e calculo o W. O W é o quê? É o SST menos SSE por SST. O que é SST? Ó. É a soma das distâncias ao quadrado de cada objeto ao seu centroide geral. Então, é mais ou menos assim, ó. Vamos supor que tenha um centroide nesse grupo, um centroide nesse grupo, tá? Centroide é a média, tá vendo? A média é a média dessa coordenada aqui e a média da coordenada aqui, dá um ponto central. Cada grupo tem o seu centroide. E aí eu posso também fazer uma coisa, qual é a média daqui e a média daqui, e achar aqui tipo um centroide geral, tá vendo? Aí, voltando lá. Soma das distâncias ao quadrado de cada objeto ao centroide geral. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um SST. SST é o quê? É esse objeto, a distância desse aqui até aqui elevado ao quadrado, mais dessa aqui elevado ao quadrado, mais essa elevado ao quadrado, mais todas elevado ao quadrado. Todas com todas. Então, eu vou ter um valor geral de SST. Aí, depois, ele faz o quê? Ele calcula um outro somatório, que é o SSE, que é a soma das distâncias ao quadrado de cada objeto ao seu próprio centroide. Aí ele calcula o seu próprio centroide. Então ele pega o seu próprio centroide e calcula esses valores aqui ao quadrado, todos com todos, distância, né? Calcula essa distância ao quadrado, mais essa ao quadrado, mais essa ao quadrado, todas com todas. Aí ele vai ter um SSE desse grupo e depois todas com todas desse daqui. Então ele vai pegar esse somatório mais esse somatório e dividir por esse somatório. Aproximadamente é isso, né? A fórmula. Não, é o SST menos SSE dividido pelo SST. Esse vai ser o valor de W. Assim, as contas são simples, a distância euclidiana, né? Só que é feito de maneira mais elaborada, né? Ampla. Então, se eu tiver 3 grupos, um grupo aqui, um 2 aqui e um 3 aqui, eu vou ter 1, 2, 3 centroides médios, eu vou ter um mesmo centroide geral, e o meu K vai ser 3. Né? Então, toda vez que eu trocar o K, eu vou calcular um CH. E eu vou fazendo isso para várias partições. Eu vou dividir em 2, calcular o CH. Vou dividir em 3, calcular o CH. Vou dividir em 4, calcular o CH. Certo até aqui? Certo, professor. Entendido ou não? Ou estão com sono?
Tá dando pra entender. Ah, então tá bom. Professor, quando você o gráfico ainda tem um pouquinho de dificuldade. Depois que você parte para a prática, eu já consigo compreender melhor. Não, beleza. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês é assim, ó, é o procedimento. Basicamente é o quê? É calcular a distância ao quadrado, a distância euclidiana elevada ao quadrado, num monte de vezes. Distância euclidiana vocês já viram como era, né? Ora você calcula a distância dentro do centroide de cada grupo, ora você calcula no geral. E aí você vai construindo lá os índices. Então, qual é o barato desse índice aqui, que é o CH? O barato dele é o seguinte: eu vou escolher a partição que me ofereceu o menor CH. Minto. Eu vou escolher o meu K. K pode variar de 2 a infinito, né? Ou não, de 2 a N. N é o número de objetos. O K pode ser de 2 a N. Cada um dos seus indivíduos pode ser um grupo por si só. Então ele varia de 2 a N, e aí você vai escolher, de acordo com o CH, qual é a melhor forma de dividir. Então tá. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá. Quem é que calcula CH? Eu acho que o R deve ter para calcular e tudo, mas assim, o Legendre fez um programinha, disponibilizou aí gratuitamente, onde a gente calcula lá o CH. Então vocês peguem o material que eu mandei para vocês aqui agora, né? Descompactem, né? Ecologia numérica pós. Caminhos, né? Ó. Quando descompactar, vocês vão ver essas coisas assim, ó, tá? Um guia, que é um PDF que explica aí detalhadamente, dá referência, sabe? Super legal. E é um índice revisado. Tá vendo aqui, ó? CH, o valor do CH, né? Vai passo a passo, né? Engraçado ó, SST menos SE dividido por SST, na realidade é o R ao quadrado, né? É aquele mesmo coeficiente de determinação que a gente viu antes, né? Ele é calculado dessa maneira. Bem curioso. Então aqui tem todo o procedimento, passo a passo e tal. É muito útil, tá? Esse caminhos aqui. E ele tá bem completo. Eu acho que ele tá melhor aqui do que o próprio PEST. Isso aqui sim foi revisado e tal, tá? Então tem um guia e aqui tá o software, tá? O executável. Não é um Windows, é um executável que roda aí numa emulação do DOS. Aí vocês vão ver como é. Dá um certo trabalho, mas aí não é um Windows mais não, tá? É por linha de comando que a gente vai fazer aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar o arquivo. E eu tenho que saber um monte de coisa. Quantas amostras que eu tenho. (35). Quantas espécies que eu tenho? (49), tá? Então, olha só, eu tenho 35 objetos por 49 espécies. Tem que saber isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar só os números, do jeito que está aqui. Tá? Só os números. E vou gravar no arquivo texto. Vou no acessório do Windows, pegar aquele editor de blocos de nota, né? Bloco de nota. E simplesmente colo aqui.
Do jeito que tá, colo aí, assim, faço mais nada, colo, tá? Só colo os números aí. E aí salvo esse arquivo lá naquela pasta que tá o executável já do Caminhos 2, já como é que é? Descompactado, né? Eu vou salvar aqui lá no meu. E aí eu tenho que salvar, então eu vou fazer assim, fauna.txt, que é um arquivo ASCII. Salvo ele e pronto. Lá aonde, pronto, já está salvo de uma forma que o Caminhos consiga ler, tá? Se vocês não conseguem fazer junto comigo, prestem atenção. Aí depois vocês façam com calma olhando o vídeo, tá? Tá bem. Tá bom? Então vamos lá. Aí eu vou entrar, eu vou lá então rodar o Caminhos. Tá aqui meu arquivo fauna, ó. Ele entrou lá. Então eu vou rodar o Caminhos. Prestar atenção. Apareceu uma tela preta, ok? Eu não tenho como deixar isso maior nem menor. Vocês podem até clicar aí no executável do Caminhos, né? Mas não vai adiantar muito, porque se você não tiver o arquivo lá, ele não vai rodar. Então a primeira pergunta, para você colocar o nome do arquivo, aí você escreve fauna.txt. Enter. Ponto, beleza. Então ele leu. Aí ele pergunta aqui para mim, a estrutura do arquivo. As linhas são os objetos e as colunas são as variáveis? Ou as colunas são objetos e as linhas são variáveis? Eu escolho se eu quero o modo Q ou se eu quero o modo R, né? Lá o meu arquivo, do jeito que ele tá, as colunas são os objetos, né? E as linhas são as variáveis, não é isso? Então eu escolho o número 2. Perceba que eu poderia fazer o contrário, né? Eu poderia fazer o contrário se eu quisesse o modo R, né? Então tá, eu vou colocar número 2, Enter. Quantos objetos tem na coluna? Tá vendo? Por isso a gente tem que saber antes. Quantos que eu tinha mesmo? 39, né? Esqueci. 35. 35 e 49. Então vamos voltar lá. Quantos objetos você tem? 35. Enter. Quantas variáveis? Quantas linhas, né? 49. Tá? Saber quanto que tem. Enter. Aí ele vai perguntar, print how many lines of data? Dá 0. Não. Isso aí para ele escrever no arquivo de saída. Não precisa. Nenhuma. Olha que interessante aqui, ó. Ele pergunta se eu quero alguma transformação. Os dados aqui já estão transformados por Hellinger, ó. Então eu não preciso fazer nada. Mas eu posso transformar por corda, essas outras opções aqui, ó. Então nesse caso aqui eu não vou transformar, por quê? Porque eles já estão transformados, tá? Mas eu poderia trazer eles para cá e pedir para transformar aqui. Então já estão transformados, então vou colocar 0. Ele pergunta, isso aí é uma opção também, porque a gente pode dar pesos para os grupos, né? Algumas variáveis podem pesar mais, outras podem pesar menos. Vários artigos falam sobre isso, mas tem aquelas variáveis muito raras lá, a gente pode deixar ela um peso menor, né? É possível fazer isso, mas aqui no caso nós não vamos fazer, nós não vamos dar peso nenhum.
Porque vai complicando, né? Isso é uma outra camada de informação. A gente pode fazer isso, quem for fazer isso, né, tem essa opção aí. Se ele quiser, utilizando a literatura, etc., tal, você pode gerar aí um vetor de pesos, né? Dar pesos maiores ou menores aí. Então vamos não, zero. Não vamos. Vamos lá. Ele está perguntando agora. Deixa eu diminuir de novo. Ele está perguntando agora sim, eu vou escrever um nome de um arquivo onde vai sair o resultado. Então eu ponho aqui, ó, result.txt. Pode escrever o nome que vocês quiserem, né? O resultado vai sair aí. Agora ele quer um outro arquivo para sair a classificação. Aí você põe o classificação.txt. Ou o nome que você quiser, né? São dois arquivos de saída, onde vai estar os resultados. Eu coloquei output, eu coloquei result e classif. Sempre no txt. Pronto. Aí ele me pergunta... Porque o algoritmo de caminhos, ele começa através de números aleatórios, ou então eu posso dizer para eles um grupo de centroide, né, para definir grupo. No caso aqui, a gente vai usar a literatura mesmo, né, que vai ser aleatório, randômico, então número 2. Aí ele pergunta, quantos reinícios aleatórios você quer, até o algoritmo estabilizar? Aqui ele não precisa ser muito, ele estabiliza rápido, mas eu sempre coloco 30. E ele fala lá naquele manual lá, né? Que estabiliza muito rápido as interações e tal, isso é tudo computacional. É aquele PDF que vocês receberam aí. Mas eu boto 30 porque aí é garantido, tá? Enter. Agora sim, o grande detalhe, ele fala para eu escolher de quantos grupos até quantos grupos eu quero. Então eu falei para vocês, vai de... Quantos grupos pode ter aí? Pode ter de 2 até 35, né? Cada objeto sendo um grupo por si só. Então eu vou colocar de 2 a 10. Ó, ele vai fazer uma partição com 2, calcular o CH. Ele vai fazer uma partição com 3, calcular o CH. Com 4, com 5, com 6. Cada partição que ele fizer, até 10, que eu escolhi, eu podia ter colocado 15, sei lá, até 10, ele vai fazer uma partição. Então, de 2 a 10, que é razoável, tá? Mais grupo do que isso é impossível. Eu quero para ele explorar. Então, 2 a 10, enter. Agora, o que ele está perguntando? Se eu quero estandartizar a variável, né? Não quero. Pô, eu poderia querer estandartizar se isso fosse variáveis fisicoquímicas, né? Aí eu poderia usar aqui, ó, o recomendado por Milligan e Cooper, né? Que é justamente o range, tá vendo? Ó, recommended, certo? Aquele range aqui que é a opção 3. Não vou fazer isso, não precisa, não tem sentido. Então eu boto 0. Enter. Aí ele fala, digite um valor qualquer entre 1 e 20 para ser o início do gerador de número aleatório. Porque tudo é interativo, né? É um programa, é um algoritmo interativo que ele vai se aproximando, né? Então, ele tem que iniciar aí a rodada aleatória para ficar realmente sorteio aleatório, não pseudo-aleatório como é os números supostamente aleatórios do Excel. Enfim, um número qualquer entre 1 e 20, cada hora eu ponho 1, então vou botar aqui 5, enter. Agora ele vai fazer. Pronto, fez. Então, se você tem a manha... Se você lembra o que é cada coisa daqui, ela vai respondendo rapidinho, roda. Vamos ver o resultado. Aqui, ó, result e classif.
Vamos ver o Classif. Ó. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele fez 9 caminhos. Como se eu tivesse rodado 9 vezes. Uma hora com 2, outra com 3, outra com 4, outra com 5 grupos, né? 6, 7, 8. Então ele gerou partição para 2, para 3, para 4 grupos, 5 grupos, até 10 grupos. Botando um número, né? De 1 a 10. Quando era pertinente. Então, essa tripinha aqui, vocês se lembram dela, né? Isso aqui é gerado lá quando, né? O Caminhos roda. Beleza. Então, tá aqui a classificação. Agora vamos ver qual dessas classificações aqui ele vai recomendar. Olhar o resultado. Ó, no resultado, aqui, ó, número de grupo CH, número de grupo CH, número de grupo CH, ó, CH. Ó. Qual foi o maior valor de CH? 2. Aí o 3, o CH caiu. O 4, o CH caiu. O 5, o CH caiu. Ó. Né? 7, só foi caindo, ó. Então, segundo ele, a melhor partição que tem aí é 2 grupos. Ó, 15, 12, 10, 8, 7, 7, 6, 6. Não foi 3, foi 2, né? 2 grupos. Então, beleza. Quero pegar essa classificação dele de 2 e 3 e dar uma olhada. Vamos pegar. Para a gente fazer a comparação. Pegar o resultado. O resultado foi esse. Vamos fazer um grafiquinho com ele. Eita, nós. Ah, não, é 2, não. Tá, deixa aí. É porque ele veio ele veio junto, tá vendo? Ó? Eu copiei e colei, ele veio junto. Aqui, ó, olha aqui, ó, tá vendo? Não tá separado aí. Tudo bem, deixa assim mesmo. Vamos trazer agora a classificação. Arquivo. Abrir. De 2 e 3 grupos. Na realidade é a classificação, né? Classificação. Aí, pronto. Tá aqui, ó. Eu quero na realidade só essas duas classificações aqui, ó, 2 e 3. Tá? Vamos pegar 2. Vamos levar lá para o PEST, a classificação 2. O PEST já estava aqui, né?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, vou editar e vou remover. Remover isso aí. Eu vou abrir de novo. Insert. Mais uma coluna. E aqui eu vou colocar a coluna que eu trouxe lá do Caminhos do Legendre. Né? 2 grupos. Vou editar. Não. Aqui eu vou dizer que isso aqui é grupo. Vamos lá de novo. Cor. Tem que trocar de novo. Vou trocar aqui. Botar um azul escuro e vou botar um vermelho assim. Eu peguei a classificação 2, que falou que foi a melhor lá do Kuzinski-Harabás, né? Kalinsky-Harabás, 2. Vamos ver o que acontece. Classifiquei esses 2 grupos aqui, foi o que o Caminhos do Legendre fez e o que lá o Legendre, pelo algoritmo de CH, diz que é a melhor partição. Então tá, então vamos comparar. Aí eu entro aqui no multivariado, cluster, e vou usar o clássico. E eu vou usar o Word Compute. Olha só. Olha só. Olha que interessante. Ó. Tá vendo que não foi a não é 2, né? Tá vendo? Ó, 2. Ele pegou e dividiu esse grupo aqui em 2, ó. Ele não pegou o inteiro. Ele pegou esse aqui e dividiu, botou para cá e esse aqui botou para lá. Tá vendo que esse vermelho aqui é o Caminhos do Legendre, né? E agora vamos, vamos fazer o bootstrapping. Vou fazer só 1000 vezes, para não demorar muito, não. 500 vezes. Depois eu faço mais, que eu tenho medo dele parar. Vamos ver se o bootstrapping também bate aqui com esse monte de coisa que a gente fez. Tá rodando? Tá. Tá o verdinho aqui rodando, ó. Tá indo, vamos ver. Cem. Ó, só 100. Esse aqui é uma coisa, esse aqui é outra, ó. Esses 2 aqui, segundo ele, não faz sentido não, ó, tá vendo? Continuou. O próprio bootstrapping tá gerando 2 grupos, ó. O caminho gerou 2 também. Eles não foram exatamente os mesmos, né? Não foram exatamente os mesmos, mas com certeza onde coincidiu esse grande grupo aqui no dendrograma e parte dele que o Caminhos também gerou, né? Perceba que aqui para dentro, ó, tem números altos aqui, ó. Então, ó, 92, ó, essa estação, a 7 com a 10, ó, 92, isso quer dizer o quê? Que essas duas amostras, elas são muito parecidas, né? A gente pode dar uma olhadinha aqui para dentro também e ver números altos aqui dentro, acima de 75 que eu falei. Olha, outra aqui, ó, 81, né? Pode ser destacado aí. Mas aí ele concorda, né, professor, que esse agrupamento é fraco, porque desse grupo do meio, onde tem 3 grandes grupos, o bootstrap é bem baixinho. Aham, mas acontece... É bem onde ele divide, né? Certo, então, é porque eu tô te falando que classificar é aquele negócio. Lembra que eu falei lá atrás, ó, quem é o certo, quem é o errado? Então a gente, quando se fala de classificar, a gente não pode achando que um algoritmo diferente aqui ou outro ali vai resolver. Onde é que está o certo, onde é que está o errado? Olha esse exemplo aqui, ó. Ó, aqui eu tenho um grupo aqui no 1 e 2, eu tenho um grupo aqui, certo? Esse 3, ele pode estar aqui, então eu poderia ter 3, mas
o 3 pode estar ligado aqui, eu teria então 2 grupos, né? Mas com um objeto um pouco longe. Mas não poderia ser 3 também aqui? Não poderia ser 3 grupos aqui? Sim, E poderia ser 2 também, né? Não é? verdade. Então não tem essa coisa restrita de dizer, ó, é tanto e acabou. Não. Então por isso que eu uso vários métodos, que às vezes eu tenho matriz muito grande, eu não consigo enxergar isso lá. Então, basicamente Camins e Word, né, com diferentes algoritmos lá, eu consigo ter uma ideia se aquilo é consistente ou não. E aí depois eu vou dizer quantos grupos tem, aqueles que eu consegui interpretar, né? Então, vamos fazer um outro exercício aqui agora. Vamos tirar isso daqui, tá? Vamos fazer um outro exercício aqui, ó. Vamos fazer com 3 grupos. Vamos ver o que acontece. Vou tirar isso aqui daqui. Eu tenho 3 grupos, né? Eu poderia testar também o Caminhos do Legendre com o Caminhos do Pest. Eu não sei se são os mesmos algoritmos, tá? Eu sei que o Pest, que o Legendre é de alto nível, que o que está lá, o texto. Agora o Pest eu não sei, eu acredito que seja, né? Mas se eu depender realmente de uma classificação assim de Camins, porque o Camins é muito citado na literatura, é muito usado, principalmente com matriz muito grande, cheia de zero. É um algoritmo eficiente, né, pelo menos para reunir o grupo. Eu iria testar, né, se o resultado era o mesmo. A gente pode fazer isso também, mas enfim. Vou colocar aqui agora o grupo 3 do Legendre, ó. Vamos ver se ele racha aquele lá em 2 certinho. Vamos ver. Grupo 3, né? Vou aqui no Pest. Isso tudo aqui é novidade, tá? Porque eu tô fazendo... Eu não faço a mesma coisa em todas as aulas. Eu já dei essas aulas várias vezes. E eu pego a matriz a uma hora de um ano, eu transformo de um jeito, depois de outro. Então, eu não sei qual é o resultado que vai dar isso aqui. A gente está fazendo aqui junto. Tá? Então vamos copiar da categoria de grupo, né? E vamos lá de novo marcar, editar e atribuir cor. Ó, 1, 2, esse 3 aqui eu vou trocar. Vamos botar um amarelão, né? O 2 vamos deixar assim, tá? Pronto, beleza. Ó. Foi. Eu pus 3 grupos aí. Eu quero ver o quê? Se a classificação do Legendre, do Camins, coincide com os 3 grupos que a gente tinha visto do Word, né, num primeiro momento, né? Vamos ver. Não, mas ele é diferente do... Olha só, tá vendo? Outro papo. Olha onde ele foi botar grupo aqui, ó. Aqui, ó, o terceiro grupo. Certo? Foi esse aqui que ele dividiu em 2, ó. Os outros ele deixou. Isso aqui tudo é um grupo só, né? Então, não. Isso daqui quem é o certo, quem é o errado? Porque os 2 algoritmos são bons, a gente fez de tudo, né? Uma hora tá dando para um lado, esses vermelhos aqui, segundo o Camins, eles pertencem a esse grupo, segundo o cluster, eles pertencem a um outro grupo, e a forma de decidir isso, bem que eu falei para vocês, não é uma tarefa simples, né? A gente tem que ir testando, e aquilo que a gente melhor conseguir interpretar, interpretar, não forçar a barra para ser, né? Interpretar.
Eu tenho duas possibilidades de grupo aí, tá? Eu tenho esses 3 grupos que o Word gera e eu tenho 3 grupos que o Camin gera. E aí eu vou tentar interpretar os 3. Se eu conseguir interpretar, eu escolho por um ou por outro. Ok? Ok. E professor, eu não sei se eu estou falando besteira, mas acho que eu vi em algum lugar de utilizar análise de componentes principais para ver quantos grupos seriam gerados. Mas eu acho que é mais significativo, né, por esse aplicativo aí do caminho. Espera aí, só um pouquinho. Então, Hanna, a análise de componente principal, ela ordena, certo? Ela faz ordenação em um espaço reduzido. A gente vai ver isso a partir da semana que vem. A gente não vai ver tão profundamente assim, porque por uma série de circunstâncias, né? O curso ficou condensado, época de Covid, assim, por internet. Então eu tenho que meio que escolher o que eu acho mais fundamental e trazer esse conteúdo aqui. Esse curso aqui eu já dei ele completo, o semestre inteiro, 3 vezes por semana, em outras ocasiões aí, para outras turmas, né? E a gente avançou muito, né? Então isso daqui, como eu falei desde o começo lá, é uma pincelada, né? Em análise multivariada aplicada à ecologia, também chama de ecologia numérica. Então a gente vai ver sim um pouco de ordenação, vai ver as principais, análise de componente, NMDS, RDA e várias ordenações, né? Mas eu digo de antemão, se você rodar uma análise de componente principal, e se tiver uma estrutura de grupo assim muito grande, a análise de componente vai mostrar quando você plotar os diagramas, certo? Se a análise de componente principal não mostrar, isso não quer dizer que não tenha grupo também lá, sabe? Então isso daí são assim atalhos só para dar sugestões, mas não resolve do mesmo jeito. Depois, quando a gente falar ordenação, em alguns momentos você vai ver um plot assim de um plano fatorial, falar, opa, isso aí parece que tem 2 grupos aí, parece que tem 3. Beleza. Aí você volta lá, olha, tem 3 grupos, manda ver 3, né? Mas normalmente você usa classificação e ordenação como técnicas complementares. Então você vai e faz tudo que você puder para classificar do melhor jeito possível. Aí você ordena, aí você compara a ordenação com a classificação. Então não só comparar, você usa elas juntas, né? São princípios relativamente diferentes. Tá bom? Legal, professor. Não sei se Obrigada. respondeu, só piorou, sei lá. Não, entendi sim. É melhor complementar a descrição, né, de como foi utilizado os critérios. Entendi sim, obrigada. Então, como o tempo não é o ideal e a nossa situação também não é a ideal, né? É pandêmica essa aula à distância, ela não é tão não é eficiente assim, como se fosse ali, né? Ao vivo, detalhe, eu vendo o que vocês estão fazendo e vai, né? E eu acho que os alunos também têm um pouco de medo de fazer conta, então eles nem todo mundo se matricula, né? Então, enfim, mas eu resolvi então nessa situação dar um bom curso de classificação, né? Então vocês vão ter uma noção consistente de classificação e vão poder usar ela em várias áreas. A ordenação, a gente vai ter aí umas 6 horas no máximo, né, de ordenação, que eu espero dar uma noção razoável também, tá? Então o curso, por uma série de circunstâncias,
ele teve que ser adaptado aí às condições que nos foram dadas, né? Condição de isolamento social, de aula remota e o tempo também é muito curto, tá? Então tá. O que eu quero dizer de atividades para vocês? Eu quero que vocês façam classificação modo R para o verão e para o inverno, usando caminhos. Então, classificação modo R. Opa, peraí. Momentinho. Olá, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Hoje é dia 8 de dezembro, terça-feira. Eu sou a Gisele Federici. Estou aqui na TV 24. Entrou na outra página. Momentinho. Eu vou fazer um diagraminha, assim fica mais fácil. Não vai ser tão pesado igual foi o outro não, tá? Então, a título de exercício... Estão vendo minha tela? Sim. Sim, professor. Classificação modo R, usando o inverno e verão. Então são duas classificações, né? Vocês vão classificar as espécies. Inverno e verão, né? Usando caminhos. E o Word. E aí comparar. E no caminho vocês vão usar o CH. E no coisa o Bootstrapping, tá? O Bootstrapping... Cadê? Caminhos e CH, né? Que é um critério, né? O CH é o Kalinski-Harabaz é o critério da estabilidade da partição, né? Que é um critério para quantos grupos tem. E o Word, só que o Word, o critério de quantos grupos tem é o Bootstrapping, né? Ok? Entendido? Tudo bem, foi entendido. Vocês vão pegar, usar o software do Legenda e classificar, usar lá aquele critério, preencher, fazer isso para a matriz de verão, fazer isso para a matriz de inverno. É a mesma matriz que vocês já usaram ela, a mesma. Aquela vocês acabaram de fazer a análise nodal, né? Mapa de calor. Aquela mesma matriz lá, vocês vão lá e vão fazer classificação modo Q e modo R só para comparar, tá? E vão rodar lá o Bootstrapping e o CH, usando o programa, tudo bem? Tudo bem. Só para relembrar que o senhor falou aí, do caminhos, né, ele utiliza sempre distância euclidiana. Uhum. Então, no máximo, eu posso usar umas transformações que batam com a distância euclidiana, tipo Cord e Helling. Exatamente. Exatamente. Tudo que a gente fez até então para levar para classificar, vale a mesma coisa para o caminhos. Você tem que reduzir, transformar e usar a métrica adequada. Como ele só roda a distância euclidiana, então a métrica adequada é
Corda ou Hellinger. Certo? Certo. Então tá, essa é a atividade. Me mandem aí até a próxima aula, que é segunda-feira, né? Se quiser Isso. mandar também. Mas na segunda, assim, a gente já vai partir já para ordenação. Se tiver alguma dúvida em rodar no resultado e tal, vocês me avisem que a gente vai lá e tira a dúvida. Porque se conseguiram fazer aquilo bem, olharam e tal, a gente já passa direto, eu não vou refazer, tá? Tá bom. Então é isso daí. Tá. Bom fim de semana para vocês, até segunda. Um abraço. Obrigada, professor. Até segunda. Tchau, boa noite. Tchau.